Flamengo vem fazendo bons jogos sem os seus principais jogadores. O Flamengo não jogou um jogo ruim. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. A partir de agora, vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. Ontem o Flamengo voltou a campo, jogou contra o Juventude fora de casa, na expectativa de quebrar um tabu que já durava quase 30 anos, mas não foi dessa vez. O Mengão até conseguiu ali marcar o seu golzinho, mas acabou que o Juventude venceu a partida 2-1 com um gol já na reta final do jogo, né? Um pontinho pro Flamengo seria um bom resultado, tendo em vista que o time tá todo desfalcado. Palmeiras perdeu, alguns times ali também deram uma tropeçada nessa rodada, mas ainda assim o Flamengo não conseguiu pontuar fora de casa. O lado bom é que o Mengão continua na liderança, 24 pontos, tá na ponta da tabela, mas se vence, hein, já abriria 3 pontos pro segundo colocado, mas assim, faz parte. Vamos na temporada longa, o time tá desfalcado, não é nem um resultado para você perderem a cabeça, por exemplo, e acharem que é o fim dos tempos, o fim do mundo, não é. Uma derrota faz parte, bola pra frente do próximo jogo. Tem mais um desafio pela frente. E a imprensa paulista falou sobre essa partida, né? Renata e Denilson analisaram um pouco sobre como foi essa derrota do Mengão e também projetaram ali o Flamengo para a temporada. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Mas antes de começar, pedimos que deixe aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informe. E é claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. Agora, a pergunta é a seguinte, o que é pior? O que, gente? Do início ao fim ser pior que o adversário? Ou tá jogando bem, levando o empate, chega no último minuto, ou melhor, nos últimos segundos, e toma uma derrota de novo? O que é pior? Assim, as duas coisas são dolorosas, né? As duas coisas, mas é pior você jogar pior. Pior é você jogar mal o tempo todo. Aí é pior. Mas tomar o gol no finalzinho ali, com o Alan Patrick marcando o Hulk, aí fica difícil, né? Alan Patrick marcar Hulk, né? Fica difícil. Todo mundo Inter reabilita. Reabilita todos. Ah, você precisa de ajuda? Você está sofrendo? Está com dificuldades e problemas? Chama o Inter. Porque aí acaba a situação chata, ruim. Eu não aguento isso. Não é possível. Por que ninguém avisa que faltavam 7 segundos? 7 segundos. 7 segundos. Ai. O jogo estava indo pro final. 7 segundos. E aí, jogadaça do Hulk, né? E aí, Rômulo, um garoto. Faz o 2-1. Meu Deus do céu. Falando em 2-1, olha o atrevido Juventude, hein? Saiu perdendo pro Flamengo. O Pedro, para variar com a sua competência habitual, abre o placar. E, de repente, o Juventude fecha em 2-1 o jogo. Mais uma derrota pro Mengão, que tá na liderança. Mas tem o Bahia agora, ó. Coladinho. Grudado. Ceni, hein? Vamos ver essa história. Ceni, Rogério Ceni, o mito. Que isso, moleque. Chegou, hein? Com um frio de 6 graus, o Flamengo foi até Caxias do Sul encarar o Juventude com a missão de manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos mostraram logo cedo que jogariam de igual para igual com os cariocas. Mas com 18 minutos de jogo, Luiz Araújo cruzou na medida para Pedro, de peito, abrir o placar. O jogo teve essa característica de nenhuma equipe conseguir se sentir à vontade no jogo. E aí, quando começou a ganhar, a gente fez o gol, no momento até que a gente não estava tão bem na partida, o Juventude estava um pouquinho melhor. Não demorou muito e o Juventude respondeu. Também pelo alto, Nenê colocou na cabeça de Lucas Barbosa para deixar tudo igual no Alfredo Jaconi. O jogo era eletrizante. E as duas equipes tinham as suas chances. Só que os goleiros assumiram o protagonismo. No segundo tempo, a história era a mesma. Rossi fez linda defesa num cabeceio na sua frente. Do outro lado, Pedro deu um lindo lençol em Danilo Boza. E serviu Luiz Araújo, mas Matheus Klaus defendeu.
Aos 30 minutos da etapa complementar, a reclamação foi de pênalti. Lucas Barbosa escora para Gilberto. O atacante chuta. O goleiro flamenguista defende. Mas na volta, a reclamação foi de que a bola bateu no braço de Léo Ortiz. Até que, no final do jogo, o gol da virada finalmente saiu. Jean Carlos cruzou o escanteio e Mandak escorou para o fundo da rede. Juventude 2, Flamengo 1. E agora a gente tem que olhar para frente, né? O nosso campeonato é colocar o time, né, na Sul-Americana. E a gente vai brigar por isso. O tabu está mantido. O Flamengo não vence aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, desde 1997. Mesmo com a derrota para o Juventude, a equipe rubro-negra se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem uma equipe muito bem treinada. O Roger é um grande treinador. E também soube fazer as modificações para também gerar intensidade naquilo que ele tem. E trouxe isso, a felicidade da bola parada de dois grandes batedores. O Jean é um grande batedor, o Nenê é um grande batedor. E tem bons cabeceadores também tiveram, assim como em outros momentos nos beneficiou. Também tem que saber reconhecer. Inesperado o resultado. O Flamengo vai muito bem na competição, eram 9 vitórias seguidas, né? Contando todas as partidas do Mengão. E agora o Juventude vai lá dentro de casa, onde é muito forte. Muito forte. O Tite elogiou o trabalho do Roger Machado, inclusive. Perdeu por 3-1 para o Palmeiras no final de semana, mas deu um calor no Verdão. Não foi tão simples assim. Não. O placar até enganoso, na minha opinião. E agora o Flamengo se mantém líder, mas sai com uma derrota nas costas. Mais uma. Uma derrota, Loirão, nas costas e com uma possibilidade de, se vencer, se ter uma gordurinha aí no campeonato, porque, enfim, o Palmeiras não conseguiu vencer, ao contrário do Bahia, que vem fazendo um campeonato muito interessante. Jogar lá sempre é muito, muito difícil. Você estava falando aqui da temperatura, né? Isso tem uma influência, né? Os jogadores que de repente não estão muito acostumados, principalmente os jogadores que atuam no Rio de Janeiro, não estão muito acostumados com essa temperatura, apesar que na hora do jogo você acaba não dando tanta importância. O que chama a atenção do Juventude é a coragem quando enfrenta times que têm uma expressão maior, mostra personalidade, acho que passa muito pelo que o Roger Machado vem fazendo. Agora, todo mundo sabe que as equipes vêm enfrentando desfalques, problemas também de suspensões, lesões, enfim, e o Flamengo vem sendo prejudicado, mas estava driblando muito bem, vinha até se superando. Por exemplo, fez um jogo muito duro diante do Bahia e venceu no finalzinho, Sim, com o Davi Luiz fazendo o gol da vitória. Só que ontem não conseguiu se superar. Inclusive, muita gente reclamando que ele colocou o Vitor Hugo, que não vem numa temporada tão produtiva, escolheu ele como titular. O Gabigol só entrou mais para o final do jogo, não mudou muito esse panorama. Exato. Mas assim, a gente tem falado muito aqui nesse período da Copa América, dos jogadores que estão cedidos aí para seleções, de que esses clubes que estão sem esses jogadores precisam oscilar menos. O que oscilar menos vai conseguir passar e a segunda leva desse Campeonato Brasileiro, o segundo turno desse Campeonato Brasileiro, o time vai respirar melhor. O Flamengo vem fazendo bons jogos sem os seus principais jogadores, que às vezes vai para a coletiva e joga a culpa na sequência de jogos, joga a culpa na viagem. Se vence o jogo, eles não colocam esses problemas na coletiva. Parece uma desculpa. O Flamengo não jogou um jogo ruim. É que o Juventude não desistiu da partida, continuou correndo atrás do resultado e no final foi coroado. Quem não deu desculpinha... Verdade, o Flamengo não jogou mal. Por isso que eu acho que o torcedor, apesar de ter perdido esse jogo, né, não deve achar que é o fim dos tempos, não deve achar, nossa, que absurdo, faz parte. A gente sabe que durante essa pausa da Copa América, durante esse período, na verdade, onde o Flamengo terá vários desfalques, assim como já tem esses 5 jogadores, né, 4 na seleção uruguaia e 1 na seleção chilena, o Flamengo vai oscilar, é super normal isso acontecer, não dá pra pontuar em todos os jogos, não vai vencer todos. O jogo de ontem, claro, seria legal sair com uma pontuação de lá, pelo menos com um pontinho, mas infelizmente não rolou. O importante é que os adversários também tropeçaram e o Flamengo se mantém na ponta da tabela. Isso é o mais importante, até porque logo mais daqui, se eu não me engano, 6 rodadas, 7 no máximo,
os jogadores do Flamengo estarão de volta, ou seja, será importante se manter na ponta da tabela até esses caras voltarem na segunda metade do ano para poder reforçar a equipe, e qualquer novidade que acontecer envolvendo o Flamengo, vocês acompanharão tudo aqui no Flamengo Informa. Então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!